Olá, bom, hoje então a gente vai conversar um pouquinho sobre o Flores do Afonso Cruz, esse livro que tem essa capa super bonita, não sei se dá pra vocês verem, mas ela é vazadinha aqui, enfim. Não sei se vocês compartilham da minha impressão de que depois que a Kozak Naif saiu de cena, várias editoras passaram a cuidar mais de suas edições, vocês repararam nisso? Bom, enfim. Esse livro aqui, se eu não me engano, foi publicado no ano passado, vamos dar uma... Sim, esse é de 2016. Esse livrinho aqui eu acabei comprando pra conhecer esse autor. Na verdade, eu já tinha um livro dele, que é um calhamaço, aquele livro dos guarda-chuvas, pra onde vão os guarda-chuvas que eu ganhei de presente. E aí, no ano passado, muita gente bacana que eu acompanho leu e gostou muito desse livro aqui, eu acabei comprando pra mim também. E eu decidi passar esse aqui na frente do livro dos guarda-chuvas, porque a diagramação dele, minha gente, não sei se dá pra vocês verem aí, porque o solzinho está batendo bem aqui. Mas, enfim, é uma diagramação super sossegada. Então sim, este aqui é um livro cuja leitura voa. O problema é que eu não gostei muito dele não, viu gente? Mas vamos lá, né? Vai achar pra Tatiana reclamar de livro. Não é bem assim, veja bem. Esse livro aqui vai funcionar bem, ele vai agradar o pessoal que gosta de histórias, como por exemplo, daquele livro A Biblioteca Mágica de Paris. Vou colocar a capinha dele aqui do lado. Aí você deve se lembrar, nossa Tatiana, mas você odiou aquele livro. Pois é, eu odiei aquele livro porque aquele livro é mal escrito, mas ele traz uma história de, não vou dizer choque de gerações, né, mas assim, gerações diferentes que vão entrar em contato, um vai aprender muito com o outro, enfim, é uma viagem de barco ali, inesperada, coisa do tipo. Você tem ali um romance de, não exatamente formação, mas é um romance de aprendizado entre duas gerações diferentes. Só que na minha opinião, aquele é um livro que não foi bem escrito, enfim, vejam lá o vídeo, eu vou deixar o link lá embaixo. Esse aqui também vai trazer essa questão de aprendizado entre gerações. Então você tem o personagem principal, que é o narrador desse livro, ele deve ter ali quase seus 40 anos, ou já está com 40 e poucos, essa faixa etária aí. Só que o que acontece? Esse cara é casado e tem uma filhinha, mas ele é infiel. Então logo no início do livro a gente já fica sabendo que ele tem uns casinhos e coisas do tipo. E ele é um cara que não demonstra afetividade com absolutamente ninguém. Quando ele fala da mulher dele, é a mesma coisa que se ele estivesse falando, sei lá, da pilastra da casa dele, entendeu? Quando ele fala da filha, é como se ele estivesse falando do, né, vaso de flores que tem ali no canto, sabe? É por aí. E aí um belo dia ele resolve dar atenção para um velhinho da vizinhança que aparentemente está assim com algum problema, ele não sabe identificar exatamente, mas ele passa a conversar com esse senhor, né, com esse vizinho mais velho, e ele vai descobrindo aos poucos, pelo contato com esse senhor, como pelo contato com as vizinhas, que também são mais velhas e meio fofoqueiras, né? Mas enfim, elas vão acabar contando pra ele que ele sofreu um acidente, um AVC, se eu não me engano. E aí, o que acontece? Ele perde a memória afetiva. Então ele não tem memória. Uma coisa que chama bastante atenção do narrador da história é quando ele convida esse senhor pra casa dele, e aí ele tem ali na estante uma coleção de, sei lá, Playboys, sabe? Revistas desse tipo. E aí esse senhorzinho pega uma revista, né, de mulher pelada, e aí ele acaba dizendo pro rapaz que ele nunca viu uma. Aí o rapaz entende assim, acho que ele nunca viu uma Playboy, né? Mas aí ele diz, não, eu nunca vi uma mulher pelada. Ele acha aquilo estranho e é a partir daí que ele vai ter assim um certo interesse por esse senhor. O que acontece é o seguinte, no decorrer desse livro a gente vai ter uma história de retomada de memórias, porque esse rapaz, que é jornalista, se eu não me engano, ele vai tomar para si a missão de recuperar a memória afetiva desse senhorzinho. Ele vai se apegar a esse senhorzinho, a filha dele vai se apegar a esse senhorzinho, tanto é que a filha vai se dar muito melhor com ele do que com o próprio pai, que é, enfim, um Zé Ruela, não é mesmo? Então é isso, tanto é que assim, gente, tem uma cena aqui que eu fiquei com vontade de socar a cara deste narrador, porque a esposa vai fazer uma viagem, vai passar um fim de semana na casa dos pais dela, alguma coisa do tipo, ele fica com a criança e ele chama uma das amantes pra passar a noite ali na casa dele e vai fazer sexo com ela aonde? Na cama, né, do casal, aquela coisa toda. Quando eles terminam ali o ato, eles se dão conta de que a menina estava ali, naquele quarto. Então, assim, depois desse episódio, ele vai achar um absurdo a menina não conversar mais com ele, sabe? Enfim, coisas desse tipo vão acontecer aqui ao longo desse livro, paralelamente com essa retomada das memórias do senhorzinho. O que ele vai fazer também é uma viagem à ilha, né? Não é ilha, ao vilarejo ali em que o senhorzinho passou a infância, a adolescência, a juventude, essas coisas, etc. Vai em busca então de pessoas que o conheceram.
Ele vai acabar conhecendo várias dessas pessoas. Vai conhecer também 3 meninas, né, 3 irmãs que eram muito bonitas e todo mundo as disputava naquela época, enfim. Inclusive uma delas tem alguma coisa a ver com esse senhorzinho que eu não vou contar pra vocês, caso vocês tenham interesse aqui em ler este livro. O que acontece é o seguinte, essas conversas, né, que ele vai ter com essas pessoas, né, os relatos que ele vai colher dessas pessoas também, são muito repetitivos. E assim, principalmente a Margarida, né, uma dessas meninas, né, que agora já é uma senhora. Quando ela fala, parece que o discurso dela é tão exagerado que me dava vontade assim de pular as páginas. E os discursos dela, né, os capítulos dela eram os mais longos do livro, são os mais longos do livro. Então, eu fui pegando uma certa gastura desse livro, da construção dessa história. Então, o autor chega uma hora aí em que ele vai começar a intercalar capítulos do dia a dia dele, em que ele tenta mal e porcamente reatar o relacionamento com a esposa e com a filha, e a gente vai ter também esses capítulos em que ele vai conversar com essas pessoas aí para recuperar a memória do velhinho. O que acontece é o seguinte, esse livro então conta uma história de recuperação de memória afetiva de um senhorzinho por um rapaz que não demonstra afeto por absolutamente ninguém. Então talvez o diferencial do livro esteja aí. Mas é uma leitura arrastada, viu, gente? Não é assim aquele tipo de livro agradável que dá vontade de saber o que vai acontecer com os personagens. Não é. Mas ele é bem mais, como é que eu vou dizer? Ele é mais bem escrito mesmo do que essa enxurrada de livros que a gente tem por aí, tudo parecidinho, tudo com uma história assim de aprendizado entre gerações, enfim, gente. Aqui tá uma foto do Afonso Cruz, na minha cabeça por algum motivo eu achava que ele era um velhinho, mas não é, é um jovem. Nasceu em 71, olha só, ele deve ter o quê? Seus 40 e poucos anos. Sempre ouvi falar muito bem desse autor, aqui mesmo no YouTube todo mundo que conhece elogia bastante, mas infelizmente este aqui tá longe de ser seu primor, assim, seu melhor livro. Sério, se este aqui é o melhor livro desse cara, é melhor eu deixar o meu livro dos guarda-chuvas pra depois, mas enfim. Eu vou ler o livro dos guarda-chuvas mesmo porque foi presente de uma pessoa muito querida, mas enfim. Estou depositando toda essa esperança de que aquele livro seja realmente maravilhoso e, enfim, mais pra frente aí a gente conversa sobre outro livro do Afonso Cruz para ver se eu tiro o ranço, né, que eu peguei ao ler esse livro aqui. As opiniões são divididas, viu? O pessoal que conversou comigo ali no Instagram, quando eu coloquei a fotinha, né, de término de leitura, muita gente me disse, gostei desses aspectos e tal. O próprio Volney, que foi uma das pessoas, né, de quem eu peguei a dica desse livro aqui também, enfim, ele não amou, mas ele tem ali um ponto de vista interessante sobre, né, porque ele gostou tanto desse livro. Mas também teve muita gente que falou, cara, esperava mais, enfim, não deu certo também para várias pessoas a leitura desse livro. Infelizmente não deu certo para mim, mas pode ser que dê muito certo para você, se você gosta desse tipo de história. É um livro que pode valer a pena aí para você conhecer, mas também se você estiver pensando em conhecer esse autor português aqui, talvez você não deva começar por esse livro como eu, tá? Melhor você escolher o outro, porque eu sei que ele já tem vários outros livros publicados aqui pelo Brasil também. Então é isso, vejo vocês nos próximos vídeos, um beijo grande para todo mundo, até mais!